Daí Ok. a conversa aqui hoje é entre o Júlio e a Margarete. Hey, Margarete, I've been reading about entrepreneurship. Eu tenho lido. I have been reading. Eu tenho lido. Já vou começar a fazer as anotações aqui. I have been. Yeah, I have been. Eu tenho lido. About é sobre entrepreneurship, é empreendedorismo. Palavra gigantesca. No inglês e no português. Empreendedorismo. Eu acho que é assim. Empreendedorismo. Seu material não está aparecendo, teacher. Ah, obrigado. A gente ainda não estou enxergando nada. Então, vocês podem falar, que eu... Às vezes eu esqueço mesmo, eu começo a empolgar nas ideias da aula e esqueço o material. Pensei que estivesse atrasada. Não, tá de boa, a gente começou 4:05. Você só perdeu o comecinho, eu já falei de novo para você. Tá de boa. Boa noite a todos. Boa noite, Júlio. Bom te ver por aqui. Voltou pro round 2? Sim. Temos que aproveitar enquanto é possível participar. Bom demais. Então aqui, entrepreneurship. Né? Entrepreneurship. Gigantesca palavra, mas dá para falar. Né? Entrepreneurship. Mesma coisa, se um americano pegasse a palavra empreendedorismo para falar, iria demorar o mesmo tanto ou mais do que vocês, né? Então, de novo, entrepreneurship. E aí, Thiago, beleza? Beleza, boa noite. Boa noite. Deixa eu abrir aqui a minha planilha para pegar uma informação sua aqui, só um pouquinho. Cadê? Thiago, de onde você está falando? Tô falando de Extrema, Minas Gerais. Minas Gerais. Extremo? Extrema. Última cidade divisa com São Paulo. E qual curso você está fazendo? Eu tô fazendo o de 500. 150 textos? Não, da Bíblia. É da Bíblia, tá. E em que texto você tá? Eu tô lendo aqueles textos antes da sessão 2, só lendo por cima, e quero ver se começa a sessão 2 para chegar a Bíblia também, que eu quero começar a ler, focar em ler a Bíblia, que eu tenho leitura diária da Bíblia. Sessão 1, aula 18, 19, por aí? Deixa eu verificar aqui, eu tava lendo aqui. Tá. Sessão 25. 25, beleza. Só que eu não capturei, tipo, 100% da aula, mas eu tô fazendo tranquilo. e fazendo. Mas você não tá só lendo, né? Você tá ouvindo também, né? Tô só lendo, mas já fazia inglês antes. Online, então, assim. Mas o ler é fácil, né? Ler e entender é fácil, você tem que escutar. Escuta o áudio no normal, e daí na aula que você não entendeu mais que 80%, daí você para nela e começa a estudar dela. E se ficar tipo, no Edge tem um negócio, né? Que você bota PDF e você pode botar para ler. Aí ler e escutar. Que ele vai ler mas assim. eu dou o áudio para você, né? Dá. Então, só escuta o meu áudio, sem ler. Porque se você ler, você tá tirinho. Vou começar a escutar o áudio agora, então. Só o áudio, tá bom? Então, daí volta lá no primeiro e só escuta todos eles, e você entendeu o que você não entender mais de 80%, separa e continua dali, tá bom? Uhum. Sabe minha informação, a Bíblia que chega, que eu tô mais querendo? Eu vou mandar ela em janeiro. Eu tô nos Estados Unidos, tô chegando aí dia 1º de janeiro, a gente já manda. Estão todos aqui comigo. Uhum. Tá bom? Obrigado. Tá. De nada. Obrigado pela paciência. Eu tenho lido. Então, entrepreneurship. It says you need to be specific. Diz que você precisa ser específico com os seus goals. With your goals. Specific. Específico. What do you think? What do you think? Vira, what do you think? What do you think? What do you think? Né? A Margarete responde, I agree. Eu concordo. Being specific helps you stay focused. Ser específico te ajuda a ficar focado.
né? Lembra que a palavra... parte interessante da aula aqui, ó, presta atenção. A palavra focado, a palavra faca, a palavra... acho que são mais essas duas. Elas são muito parecidas com uma palavra bem feia do inglês, né? Então, tomar cuidado quando você usar essas palavras em português perto de gente que fala inglês, né? Então, aqui... Teacher, fale. desculpa, o som de alguém aí tá atrapalhando a sua aula. Eu acho que é o Thiago. Beleza, valeu, Thiago. Obrigado. Focused. Então, aqui, de novo, focado e faca soa bem esquisito para o americano, né? As an entrepreneur, que é um empreendedor, you can't just have vague ideas. Você não pode apenas ter ideias vagas. Cadê? É vaga mesmo. Vagas. Já está grifado. Deixa eu só por aqui. Vagas indefinidas. You need clear plans. Você precisa de planos claros, mas esse claro é no sentido de, assim, coisa que é fácil de seguir, fácil de ver, né? Clear plans. Se tiver qualquer dúvida, só falar, tira o mudo e fala, pergunta, ou levanta a mãozinha se quiser também. Daí o Júlio responde, exactly. Essa é outra desafiadora também, né, para falar. Exactly. Exactly. I also read that you need to be thorough. O que, nesse caso aqui, é específico, detalhado. Eu estava corrigindo as frases das 5.000 palavras em inglês, que a gente fez está aqui acabando os vídeos, e tinha essa palavra aqui também. Específico. Não é específico, é detalhado. Tinha outra palavra que a gente usou, agora eu não lembro. Detalhado. Você precisa ser detalhado, no caso aqui, detalhista, né? Porque está falando da pessoa. Uma pessoa que é atenta aos detalhes. Skipping details can cause problems later. Você pular os detalhes, né? Pode causar problemas depois. Pular. Passar. É muito legal quando uma palavra é o cognato em inglês e ela, como é que eu digo? Ela tem a mesma vogal ou acentuada do português. Por exemplo, detalhes, details. Né? Então, aqui no caso, a segunda vogal do inglês e a segunda vogal do português. Às vezes, muda no português, o acento é na segunda vogal, ou a vogal mais forte é a segunda, e a vogal mais fraca, ou mais forte do português, por exemplo, ou do inglês, é a primeira, ou a terceira. E complica bastante na hora de pronunciar, porque você vai sempre pensar em português, né? Mas aqui no caso é a mesma coisa. Detalhes, details. Falei, details. Can cause problems later. Chegou mais gente aqui. Familson, beleza? Vilma, bem-vindos. Vamos continuando. Se tiver pergunta, é só fazer. Margarete, yes, being thorough is key. E esse key aqui não é a chave de abrir a porta, mas é uma coisa que é importante, né? No português a gente fala a mesma coisa, né? Alguma coisa que é chave, alguma coisa que é Eureka? Como? Tipo, Eureka? Isso. Não, só questão de uma coisa importante. Né? Uma coisa importante. Então, aqui, ser detalhista, né? Pensar nos detalhes é uma coisa importante, essencial. Olha, essencial fica até melhor. Essencial. Será que eu consigo escrever? É com C ou com S? Eu acho que eu errei.
Eu errei, tá vendo? Não, tá certo. Não, tá certo. Ele fez porque tá certo. falando que é em inglês. Obrigado. It's like how... Júlio, como é que você pronuncia essa palavra, Júlio? Nos divertimos com essa palavra na última vez. Significa coronel. Você lembra como é que pronuncia? Colonel. Colonel. Very good. Colonel. It's like how a colonel in the army needs to pay attention to every detail. Every detail. Então é como um coronel Essa é uma palavra que sempre, a hora que eu vou traduzir, eu não lembro dela, porque em português ela é bem maior do que em inglês. Que no exército precisa prestar atenção, pay attention to every detail, para cada detalhe. Tá? Daí o Júlio fala, true, verdade, it's all about hierarchy. É sobre hierarquia. Vou colocar aqui só para desencargo de consciência. Fala aí, hierarchy. Hierarchy. Hierarquia. É sobre... It's all about, tipo assim, é a coisa mais importante, né? It's all about, né? Isso aqui, it's all about para falar que isso aqui é bem importante. Né? Tinha até uma música que a gente cantava na igreja uns 10, 15 anos atrás, talvez mais. E a música aqui na igreja americana era It's all about you, Jesus. É tudo sobre você. Né? Essa ideia. E aqui, no caso, ele está falando que é tudo sobre hierarquia. E esse to não é o to que a gente está acostumado, mas é o to de também. Né? Também. In business. Business. Fala aí, business. Business. In business, you need clear roles and structure. Structure. Tenta essa aí. Structure. In business, em negócios, você precisa de regras claras, ou, perdão, não é regras, não é que nem o Galvão Bueno, né? A regra é clara, mas isso aqui é papéis claros, né? Papéis. Ou a gente tinha usado outra palavra também. Cadê? Não acabei não anotando. Tinha uma outra palavra, mas eu esqueci. Mas é a ideia de ter, saber qual que é o seu papel, né? Nessa, como se diz, nos negócios, né? Certo? O que você quer, filhinha? Tudo bem? Ok. And structure. E uma coisa que seja estruturada, né? Certinho. Função, isso. Obrigado, Cá. Função. Né? Por exemplo, qual que é o meu role na minha família? Sou pai, né? Essa é a ideia. Obrigado, Thiago, agora que eu ouvi. Daí a Margarete fala, definitely, essa é outra complicada. Definitely, fala aí. Devia ter grifado essa também. Definitely. Definitivamente? Tem o definitely e tem o absolutely. Duas aí que são definitely, absolutely. Né? Mesmo se você tiver com um mudo aí na sua casa, só fala aí, definitely, absolutely. Depois eu vou te dar uma chance de ler esse texto e a gente vai corrigindo aí algumas coisinhas de pronúncia. Tá? And understanding e entendendo também psychology, psicologia. Aqui, o interessante no inglês é que no inglês não tem o P, né? Não fica psychology, é só o S. Psychology.
psychology. E entender a psicologia também ajuda. Esse to é igual a esse to aqui, que é também. Esse aqui, na última aula, eu fiquei impressionado com a pronúncia desse aqui dos alunos, né? Então, esse K não existe, né? Não é knowing, é knowing, né? O K aqui, ele morre. Knowing, fala aí. Knowing what motivates you, or what motivates people, is crucial. Então, aqui, motivates and crucial. Então, saber o que motiva as pessoas é crucial. É muito importante. Qual que é outra palavra que a gente usou hoje que significa crucial, que significa crucial? Importante. Qual que era a palavra em inglês? Important. Não. Palavrinha de 3 letras. Key. Key, very good. E Não é? Fale. Não? Saber o que motiva as pessoas é crucial. Lembrando que people aqui é plural, né? Então, fala aí, motivates. motivate, Isso. E daí, crucial. 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 Deixa eu tentar portuguesar isso aqui. People. Crucial. Crucial. People. E people. Boa palavra. Como? People é o quê? People. Pessoas. Tá. Tá? Então, Mas- saber o que motiva as pessoas é crucial. Crucial. Alguma pergunta até agora? Professor, eu Pode falar. acho, eu não sei, eu acho que confunde muito o senhor escrever como se fala a pronúncia. Eu estou confusa hoje, mas that's right. Mas a ideia é simples. Se confunde você, daí não precisa usar. Mas eu tento escrever como você leria em português. Né? Então aqui, como é que você leria isso aqui se fosse uma palavra em português? Você leria crucial, né? Que fica parecido com o crucial que a gente tem. É só essa a ideia. Né? Eu vou Tá. aproveitar aqui, já que você falou isso, eu vou explicar uma coisa bem interessante. Eu tenho usado, durante os meus anos aprendendo inglês, uma dicasinha que eu gosto de dar para os meus alunos. Na hora de você escrever, é bem complicado, porque o som do inglês, às vezes, não soa como a escrita. Né? Por exemplo, deixa eu ver uma aqui. Business. E daí, o que eu faço? Eu sei que eu tenho bastante espaço no meu HD, né? Então, eu salvo 2 coisas aqui no meu HD, na minha mente. Eu salvo como é que se fala business. E eu salvo como é que se escreve. Como é que eu escrevo business? Na minha cabeça, olha que interessante. Eu escrevo assim, ó. Business. E normalmente eu acerto a escrita, por quê? Porque eu tenho esse jeitão meio aportuguesado de lembrar das palavras mais difíceis. Né? Faz algum sentido o que eu tô falando? Não, nenhum, porque assim, escrever em inglês, né, é difícil, assim, aprender a escrever em inglês. E Sim, o seu curso faz a gente automaticamente aprender o som, a pronúncia, sim. sendo que a escrita você já está aprendendo. Se o senhor escreve de outra forma, eu nunca vou aprender a escrever certo, Não, professor. mas então, mas é aí que tá. Bom, a maioria das... Deixa eu só arrumar minha câmera aqui. A maioria das vezes, você já vai saber como escrever. E eu falo isso por experiência, né? Mas a hora que chegar para você escrever uma palavra tipo business, que a fala dela, as vogais dela são bem diferentes do que é normalmente, daí você pode usar esse trick que eu uso, né? Esse macetinho que eu uso. E você vai ver, ajuda demais.
Ajuda demais. Se aparecer outra, eu faço de novo para você ver o que eu tô falando, tá? Mas isso aí não é para usar para o home, o life, o dog, o cat, o car. Não precisa. Essas são para as palavras mais complicadas mesmo, tá? Isso aí é uma dica de escrita, para você escrever direitinho. Porque morando aqui nos Estados Unidos, eu precisei fazer isso, né? Indo para a faculdade aqui, pegando meu mestrado. Nossa, eu precisei escrever essas palavras difíceis. Como é que eu fazia? Business. Era isso que eu pensava, tá? Continuando. Yeah, I've been thinking about that. Eu tenho pensado sobre isso. Also, que é que nem o to, né? Inclusive o Matheus estava na primeira aula e falou assim, professor, mas tem uma diferença entre also e o to. É verdade, na gramática tem, mas no dia a dia você não precisa nem saber qual que é a diferença, né? Também, né? Também laughter. Essa é outra que em vez de escrever laughter, ou em vez de falar laughter na hora de escrever, eu falava laughter. Porque não tem nada a ver, né? Laughter. Então o GH aqui vira F. Laughter. Fala aí, laughter. Also laughter. Laughter é risada. Also laughter can break the ice. Olha aqui um idiom pra gente. Break the ice é a mesma coisa no português, né? A gente fala quebrar o gelo. Então, a risada pode quebrar o gelo. It makes everything easier. Finalmente uma frase fácil. Faz tudo ser mais fácil. E dela fala aqui, I agree. Eu concordo. Laughter. Falei de novo. Laughter builds connections. Ok, eu tô falando muito e não tô ouvindo vocês. Então vamos lá. Vou começar aqui, vou chamar um por um e você vai ler essa frase aqui para mim. Laughter builds connections. Começa lá, Margarete. Laughter builds connections. Very good. Júlio. Laughter builds connection. Muito bem. Tiago. Laughter builds connections. Nice. Connections. Falei connections. Isso. Connections. Familson. Laughter builds connection. Muito bom. Michele. Laughter builds connections. Very good. Vilma. Tá por aí? Oi. Tô aqui com um pouquinho de vergonha. Tranquilo. Laughter business connection. Isso. Camila, quer tentar? Não, a Camila tá no período silencioso. Vilma, em qual texto você tá? Oi? Em qual texto você tá? Se eu estou? Em qual texto você tá do curso? Tá. Então, eu fiz o curso com você, eu me matriculei em 2021, se eu não me engano, e aí eu tive várias circunstâncias, e eu estava também estudando filosofia, e estava construindo, estava de mudança, tinha gente doente e tal, na família, e depois meu esposo sofreu AVC, e aí veio uma turbulência com ele, e aí eu não consegui terminar o curso no prazo, né, determinado. E aí agora você enviou um e-mail para mim, e eu creio que para outras pessoas também que não tinham conseguido, dando uma segunda chance. Então, eu mandei a mensagem hoje para você. Legal. Né? E aí eu vou recomeçar, né? Vou dar uma revisada nas lições. Beleza. E aí vou atualizar. Tá, só para anotar aqui. Depois, no final da aula, fala comigo, eu preciso te falar como é que você vai fazer essa revisão, tá bom? Tranquilo. Então tá bom. Vilma, tem mais alguém? Não, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e apresentação, beleza. Laughter builds connections. It's a bit like worship. É um pouquinho como adoração. Lembrando que no Brasil o pessoal fala worship, né? Ficou bem feia essa brasileirada. É worship. Fala aí, worship. Worship. Isso.
People follow leaders they admire. As pessoas seguem os líderes que eles admiram. E esse leaders, o D vira R, tá? Vira leaders. Alguma coisa desse tipo. Tá? Leaders. Líderes. Worship, isso. Qual o significado desse termo? A adoração. Adoração. É, adorar. Aleluias. Adorar. Ouviu um glória? Hã? Eu ouvi um glória. Ouviu glória? Worship, adoração. Então, as pessoas seguem os líderes que eles admire. Falei, admire. Admire. Né? Se eu fosse abrasileirar isso aqui, vamos ver como é que ia ficar. Esse aqui fica um pouquinho diferente por causa do I, né? Ad. Olha que interessante. Professor, mas não é A? É, mas o som não é A, é E. Né? Aí vem o A. Admire. Parece o nome do Ed Mota, professor. Não, não é o Ed Mota. Admire. Tá? A pronúncia, uma dúvida no inglês, tipo, a Pode pronúncia, falar, Thiago. tipo, admire. Pra gente, tipo assim, o jeito que fala não é o jeito que lê, mas tem relação com a escrita do inglês, que tipo, é I, em inglês é A, né? Então, admire. Entende? Não, nessa palavra aqui não. Às vezes tem isso de uma palavra ser quebrada e ter duas, como se diz, dois significados diferentes, mas não é o caso aqui. Uhum. Tá bom? Mas fala aí, admire. Isso. Daí o Júlio fala, good point. Speaking of admiration. Ah, professor, mas me dá um break, né? Aqui o A é I. E aqui o I é I. Como é que é isso? E muda mesmo, né? Por isso que vocês estão aprendendo do jeito certo. Como é que é o jeito certo? Ouvindo, porque vai chegar uma hora que o seu ouvido vai estar tão acostumado com a palavra que você não vai ler isso aqui, admiration, né? Porque você já está, como se diz? Você já está acostumado com a palavra. Se eu leio a palavra admiration, a minha filha já olha torto aqui para mim. Por quê? Porque não tem nada a ver, né? Na cabeça dela não é, nunca nem existe essa palavra, né? Então, admiration. É interessante, estava inclusive comentando com ela. Quando eu mudei para cá, e mesmo depois, demorei muito, a pronúncia foi a última que veio, né? Foi a última coisa que veio. Então, a Samantha e a Sofia, as minhas filhas, elas sempre tiravam sarro de mim. Tiravam sarro, não, me corrigiam, gentilmente, né? A minha pronúncia. Papai, não é isso, não é assim que você fala, é assim que você fala. Então, a pronúncia realmente é uma das últimas coisas que vem. E é por isso que não é bom focar, porque se você focar, o que acontece? Você acaba ficando desanimado, né? Por quê? Porque é uma coisa desafiadora mesmo. Fale, Margarete. Não, aí você fica com medo de falar, a gente já tem medo de falar. Sim. Daí trava, né? Lembrando que o americano ele é muito receptivo ao brasileiro, né? Os mexicanos, os guatemaltecos não ganham a mesma quentura que a gente ganha como brasileiro, né? Infelizmente. Mas assim, inclusive eu estava vendo eu fiz um comentário num post de um velhinho americano que estava gritando com umas brasileiras e falando assim, você não pode falar isso, você não pode falar português aqui é a América. E eu fiz um comentário falando assim, eu tenho 20 anos de América e nunca passei por isso, né? Normalmente o que eu ganho é o contrário. Brasil, Pelé, Romário, Bebeto, Carnaval, samba, né? Então, assim, é muito receptivo ao brasileiro mesmo. O americano é muito receptivo ao brasileiro. Lógico que você vai escutar umas histórias aqui e ali, mas, né, se você chegar aí e falar admiration para um americano, ele vai entender o que você está falando, não vai tirar sarro de você e vai ficar de boa. O medo que a gente tem é um medo, não é fundado em nada, na verdade. É o medo que a gente mesmo tem de cometer erros, né?
Então aqui, speaking of admiration, I need to grab a receipt. Lembra que aqui não tem o T, né? O P, perdão. Receipt, fala aí. Receipt. Receipt. Que é um recibo, né? É recibo. Não é recibo, é nota fiscal. For the coffee, do café, I bought. Bought earlier. Eu comprei mais cedo, comprei antes. E aqui é bought, né? Bought. Fala aí, bought. Bought. Então, vou ler essa aqui de novo. Cuidado, não é bot, que nem o que a gente fala de robô, né? Só para no T ali, ó. Bot. Fala, bot. Bot. Isso, parou no T agora. Boa. Vou ler isso aqui para você de novo. Good point. Speaking of admiration, I need to grab a receipt for the coffee I bought earlier. Ok? E daí a Margarete dá umas risadinhas, lembrando que no inglês é o haha, né? Essa aqui é uma parte importante da aula. No inglês você fala o haha. No português a gente faz o quê? A gente faz o kkk. Lembra quando você estiver falando com um americano, para você não usar o kkk, né? Porque o kkk é o KKK, que é aquela organização que deu uma, como se diz, um hard time, deu um tempo difícil para as pessoas de cor aqui nos Estados Unidos, né? Ku Klux Klan. Isso, Ku Klux Klan. Tá? Então, se você estiver falando com o americano, em vez de falar o kkk, não fale, não ponha o kkk, ponha LOL, né? LOL, ou só fazer o hahaha também. Tá bom? Margarete fala, haha. Você pode só preencher esse low aí que o senhor explicou na outra aula. Boa, Júlio, boa. Então, o Você LOL falou, mas eu não é o gravei. laughing out loud. Tá bom? Laughing out loud significa dando risada bem alto, né? Sabe quando você manda uma mensagem engraçada para alguém e daí a pessoa fala assim, ri alto? É essa aqui, né? Eu tô rindo alto. Conheço alguém que faz muito isso. E o que é to grab? Como? To grab. Eu não peguei a tradução. I need to grab a receipt. To grab. Grab é pegar, né? Aqui, ó. Grab. Você pode grab a person também, né? Pegar uma pessoa desse jeito, sim. Vou escrever aqui para você. Ok. To grab. O grab é pegar um pouco mais com força, né? Grab. Mas nesse caso aqui não tem nada a ver com força, porque é receipt. É só uma maneira de falar. Mas normalmente o grab é com força. Always thinking ahead. Estamos aqui, ó. Sempre pensando na frente, né? Esse head não tem nada a ver com cabeça, né? Ahead significa à frente. Keeping track of expenses is important. Esse keeping track é, tipo assim, manter coisas em dia, sabe? Sempre tá como é que eu digo isso? Keeping track. É você sempre tá olhando ali, né, o seu orçamento e tudo mais. Então, sempre checando os seus gastos, né? Expenses é gastos. Se eu posso escrever. Sempre checar os seus gastos. É importante. It's important. Lembra que esse important a gente não fala important. Esse T aqui, ele é que nem o T da montanha, né? A montanha a gente não fala mountain, a gente já falou isso, né? E a gente come esse T, né? Como se fosse engolir. Faz aí comigo, é assim, ó. Se tiver alguém no seu quarto, você não precisa fazer, porque eles vão achar que você é estranha.
E é isso aí. Por exemplo, a montanha é mountain. Mountain. E o important é a mesma coisa. Important, né? Não é important. Important. Às vezes pode ser, é verdade. A Samantha tá falando, às vezes pode ser. Principalmente se você mora no UK, né, filha? Se você mora na Inglaterra, daí fica important. Como é que eles falam na Inglaterra, filha? Important. Eu acho muito lindo o sotaque britânico. Muito lindo. Principalmente quando é uma menininha de, sei lá, 6, 7 anos falando. Ah, é a coisa mais linda. Very important. Professor, o senhor falou, no caso, esse som aí, lembrou aquele do I am, do I am abreviado? Seria parecido? Mas é diferente, né? O negócio do am é que ele é para fora, né? Esse T, ele é para dentro, né? Mountain, important. De novo, sem estresse, você tem alguns anos para chegar lá. Então, fica tranquilo. Vamos lá, o que mais? Being specific about those details, ser específico sobre aqueles. Lembra que these é aqui, né? Pertinho eu posso tocar. These, estes. E those são aqueles que estão lá longe, que eu não consigo tocar. Tá? Então, ser específico sobre aqueles detalhes helps in business. Ajuda em fazer negócios, né? E daí o Júlio fala, for sure. For sure. Com certeza, I'm learning to be more thorough with everything I do. Eu estou aprendendo a ser mais detalhista, né? Cuidar mais dos detalhes. With everything I do. Com tudo o que eu faço. Pessoal, esse material que vocês estão vendo aqui, sem as notas, eles estão aqui no Drive para vocês, tá? O pessoal que é novo, às vezes você não sabe, mas tá ali, é o primeiro, é o que tá fixado. Eu vou colocar de novo, só para você poder baixar, se você quiser. Aí está de novo. Ok, vamos lá, perguntas antes da gente fazer esse diálogo. Alguma pergunta? Estão querendo fazer o diálogo logo? Professor, acho que no final aí, acho que tinha uma palavra ali nas últimas frases, se você puder mostrar ali, por favor, que eu acho que uma. 20. Qual? Se eu puder só repetir para mim esse being, se eu puder até marcar isso aí. Being. Deixa eu escrever ela, a portuguesada. Being. Fica a mesma coisa. Mas é que tem o being. Acho que fica um pouquinho melhor. Né? Being specific. Fala aí, Júlio. Being specific. Being specific. Isso. Mas é I, professor, não é E. A pronúncia. Eu sei. Being. Mas o que eu coloquei aqui é por causa que o som que acaba saindo é E mesmo, né? Being. Mas você tá falando do I do português. Agora eu tô entendendo que você tá confundindo. Tá? Então, esquece isso aqui. Se tá confundindo, esquece. Se não ajuda, não usa. Tá bom? Ok. Que a gente vai fazer o seguinte agora. Se não tem perguntas, se tiver, pode levantar a mão e fazer a pergunta. Mas se não tiver perguntas, eu vou pedir pro Júlio e pra Margarete lerem. Que a gente vai fazer o seguinte. Eu sei que isso aqui é challenging, né? Desafiador. Se você chegar numa palavra que você não sabe e precisa ouvir antes de falar, você fala help, tá? Ou fala ajuda. E eu falo para você e você fala logo depois de mim. Pode ser assim? Sim. Então tá bom. Vai lá, Júlio, começa para nós, por favor. Vamos lá. Hey, Margaret, I've been reading about essa aí que você tá. Entrepreneurship. Entrepreneurship. Very good. It says
It says you need to be specific with your goal. What do you think? Good. Júlio, pode falar o says de novo? Esse aqui, ó. Says. 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 It says. Yes, it says. Ok, vai lá, Margarete. Okay. I agree. Being specific helps you stay focused. Very focused. Lembra da última aula? A gente falou sobre Na última aula, a gente falou sobre, da aula da semana passada, sobre o fato de nunca acabar com ed. Lembra? Sim, sim, sim. Nesse caso aqui é D. Focused. Focused. Perdão, é T. Focused. T. Focused. Helps you stay focused. As an entrepreneur, Very good. you can't just have vague ideas. You need clear plans. Perfeito. Posso pegar uma aqui para você? Need. Lembra de acabar sempre na consoante. Need. Need. Então, lê aqui o final. You need... You need clear plans. Aí, falou de novo. Need. Tenta de novo. You need. Você fala o D? Falo de. Eu só não ponho o need. Né? You need clear plans. Vai do D pro C, não tem vogal ali. E é por isso que é difícil. You need clear plans. Clear plans. Very good, very good. Júlio, vai lá. Exactly. I also read that you need to be thorough. Nice. Keeping detail can cause problems later. Isso. Lembra que esse cause é a mesma pronúncia do final de because, né? Cause. Can cause problems later. Very good. Yes. Being thorough is key. It's like how a colonel in the army needs to pay attention to every detail. Very good, very good. True. It's all about hierarchy. Nice. Nice? Nice. Hierarchy. Hierarchy. Two. Mm-hmm. In business, you need clear roles and structure. Nice. Margarete. Oh, definitely. And understanding psychology helps too. Wow. Knowing what motivates people is crucial. Aí, te ajudou. Deixa eu parar aqui só um pouquinho. Lembrar aqui do motivates, que é um R em vez do T ali, né? Motivates. Ok. Não te ajuda isso aqui, Margarete? Ajuda. Ok. Motivates. Fala aí de novo. Motivates. Motivates. Isso. Vai lá, Júlio. Yeah, I've been thinking about that. Also, laughter can break the ice. It makes everything easier. I agree. Laughter builds connections. It's a bit like worship. People follow leaders they admire. Okay. Very good. Good point. Júlio? Good point. Good point. Speaking of admiration, I need to grab a receipt for the coffee I bought earlier. Very good. Ha ha ha. Always thinking ahead, keeping track
of expenses is important. Being specific about those details helps in business. Isso. É que a minha tela tá ruim. Eu tenho um computador e ainda não consegui ligar. Sorry. Não, tá muito bem. Tá muito bom. Bom demais. Thank you. For sure. I'm learning to be more thorough with everything I do. Very good. Muito bem. Gente, esse texto não é fácil, tem várias palavras que são bem difíceis para brasileiros falarem, vocês foram super bem, tá? Super bem. Eu vou fazer o seguinte, a gente tem mais 8 minutos. Se você quer tentar ler os outros alunos, levanta a mãozinha aí. Tem uma mãozinha aqui embaixo, né, para você levantar. Se você quer tentar, você coloca aí. Aí. O Thiago colocou, o Familson colocou. E mais uma, cadê? Eu não tô vendo as mãos. Ah, a Michele também. Então vamos lá, vamos Thiago. Olha que legal. Thiago e a Michele. Michele, vamos mudar os nomes aqui, tá? Então, de Júlio vira Thiago e de Margarete vira Michele. Michele, tá. Tá bom? Vai lá, vocês dois. Thiago, manda ver, começa. Daí eu faço com o Familson depois. Hey, Margaret, I've been reading about entrepreneurship. It says you need to be specific with your goals. What do you think? Very good. I agree. Being specific helps you stay focused. As an entrepreneur, you can't just have vague ideas. You need clear plans. Pode falar isso aqui de novo, Michele? Focused. 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 Isso, focused. Porque essa aula você perdeu, acho que foi a semana passada. Os verbos no passado que terminam com ed, o som deles nunca vai ser ed, né? Que nem focused, né? Então vai ser t ou d ou id, no caso. Nesse caso aqui é t, né? Focused. Falei mais uma vez? Focused. Muito bem. Vai lá, Thiago. Exactly. I also read that you need to be thorough. Skipping details can cause problems later. Thiago, você sabe a palavra because? Não. Because, o porquê? Because. Não. Essa aqui é a mesma pronúncia, tá? Cause. Fala aí. Cause. Vai lá, Michele. Yes, being thorough is key. Or key. Key? Key, certinho. Key. It's like how a colonel in the army needs to pay attention to every detail. Very good. Thiago? True. It's all about hierarchy. Hierarchy. To in business, you need clear roles and externally. So roles and structure. Roles and structure. Isso. Definitely. And understand psychology helps too. Knowing what motivates people social. Muito. Very good. Ajuda bastante. Ajuda. Psychology. Lembra que não tem o P. Psychology. Isso. Psychology. Thiago. Yeah, I've been thinking about that also. Laughter can break the ice. Isso. It makes everything easier. Vai lá, Michele. I agree. Laughter builds connections. It's a bit like worship. Nice. People follow leaders they admire. Isso. Admire. Good point. Speaking of admiration, I need to grab
I receipt for the coffee I bought earlier. Haha. Always think ahead. Keeping track of expenses is important. Being specific about those details helps in business. Very good, very good. For sorry, I am. Sure. For sure. Sure, é. Eu sei, não tem o H, né? Mas é sure. For sure, I am learning to be more thorough with everything I do. Isso, very good. Very good. Good try. Very, very good. Vai lá, Fanilson. Eu e você, Familson. Você quer fazer a primeira ou a segunda? Escolhe uma, eu faço a outra. Hã? Faça a primeira. Então vai lá. Quer ser Margarete, não? Não. Professor, Hey, posso Margarete. fazer a segunda com ele, professor? Que eu não treinei a segunda. Pode. Então vai lá. Gostei dessa. Vai lá, Familson e Júlio. Manda ver. Hey, Margaret. I've been reading about entrepreneurship. Isso. Inside, you need to be specific with your goals. What do you think? Keep going. What do you think? Isso. I agree. Being specific helps you stay focused. As an entrepreneur, you can't just have vague ideas. You need clear plans. Very good. Exactly. I so read that you need to be thorough. Skipping details. Skipping details can cause problems later. Isso. Yes, being thorough is key. It's like how a colonel in the army needs to pay attention to every detail. Isso, muito bem. True. It's all about the hierarchy too. Hierarchy. Hierarchy too. Business. In business, you need business. De novo, professor, só para fixar aqui. In business. Business. In Isso. In business, you need clear rules and structure. Isso. Exactly. And understanding psychology Isso. helps too. Knowing what motivates people is crucial. Yeah, I've been thinking about that. Also, laughter can break at the ice. It makes everything easier. Mm-hmm. Good job. I agree. Laughter builds connection. It is a bit like worship. People follow leaders they admire. Very good. Leaders they admire. Isso. Good point. Speaking of admiration, I need to grab a receipt for a coffee I bought earlier. Haha. Always think ahead. Thinking. Yes. Yeah, haha. Always thinking ahead. Keeping track of expenses is important. Being
specific about those details helps in business. In business. For sure, I am learning to be more direct with everything I do. Very good. Good job, you guys. Good job. Eu vou passar para selfie aqui. Deixa eu parar essa apresentação. Vou passar para selfie. E daí eu quero mostrar um lugar onde você pode ir para aprender a pronúncia de palavras que você não sabe pronunciar. Tá? Vai lá, dá um sorriso. Espera aí, cadê? Vai lá. Aí. Abre aí a câmera, Thiago. Não? Não tem? Não tem. Não Só foi? tá aí. Agora foi. Aê. Beleza. Gente, eu não recomendo o Google Translate, tá? Mas tá cada vez melhor. E uma das coisas que você pode fazer é entrar aqui. Cadê? Deixa eu entrar aqui. Qual é a tab que eu abri? Um new tab. Eu uso deeply.com. Legal. Eu não ouvi falar nesse ainda. É legal? É bom? É bom para outros idiomas. Tipo, às vezes eu tentava traduzir coisas aleatórias, tipo latim e russo, às vezes procurar. Olha, que interessante. É melhor que o Google Tradutor. O que eu estava tentando falar, por exemplo, thorough pronunciation, aqui, ó. Você coloca isso aqui no Google, o que vai acontecer? Olha que legal. Vai vir aqui e você pode ouvir. Thorough. Né? E você pode ouvir ela lenta também. Mas tá diferente. Não, é que ela tá falando, ela tá fazendo no inglês o que eu tava fazendo, que a Margarete se confundiu. Olha lá. Thorough. Né? Fica thorough. Mais rápido. Tá bom? Então você pode usar isso aí. Você coloca a palavra e coloca pronunciation em inglês e vai aparecer direitinho para você ali. Tranquilo? Tranquilo. Teacher, só para eu não ficar com essa dúvida, esse focus, você escreveu focado e faca. Eu fiquei confusa nisso depois, quando eu vim. É porque esse aqui dá o som de um palavrão bem feio. Essa F-A ou F-O-C, né, dá um som de um palavrão bem feio. Por isso que eu coloquei o faca aqui. Mas eu vou tirar, porque é só focado mesmo. E a pronúncia é focused. Focused. Né? Acaba com T e daí não tem nada depois ali. Ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Fale, Margarete. O senhor assistiu Miss Simpatia com a Sandra Bullock? Sim. No filme, ela fala que não se fala yeah, se fala yes. E aqui nessa diálogo tem yeah. A gente fala yeah ou não fala yeah? É porque no filme ela tá toda chiquezinha, né? Então falando direitinho e tudo mais. Mas se fala yeah o tempo todo. O tempo todo. Às vezes até mais do que yes. Mas o yes é a forma correta de falar, né? Mas é porque ela tava querendo ser bonitinha, só isso. Mas as pessoas falam yeah o tempo todo. Yeah. Não tem educação eu falar yeah. Não é falta de educação. Lógico, se você estiver numa reunião importante, você não vai falar yeah, você vai falar yes, né? É mais formal. Ok, yeah. Mais alguma pergunta? Não. Então tá bom. Eu vou lá buscar o meu filho, depois eu coloco as anotações aqui no grupo para vocês e coloco a aula lá no YouTube para vocês revisarem, tá bom? Então é isso aí. Terça não tem aula, né? Como é que é? Terça não pode ter aula. Tem aula. Se quiser vir na aula, vai ter aula sim. Tamo aí. Quem vai me ajudar a cozinhar, professor? Mas assiste a aula depois no YouTube, não tem problema. Tá eu bom. vou estar aqui, tá bom? Boa noite, Camila. Espera, 9, 10, 11, 12, 13. 1h da tarde, né? A nossa aula. Eu acho que sim. Então tá bom, gente bonita. Fica para vocês. Aquele abraço. Até mais. Valeu. Tchau, vai. Bye.